qual foi o desempenho da carteira do professor no mês de março. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, para conversar sobre isso, a gente já está aqui no site Meus Dividendos, que é o site que a gente usa para fazer o acompanhamento da nossa carteira. E aí a gente vai dar uma olhadinha como que performou a nossa carteira. Bom, antes de mais nada, a gente vai vir aqui em operações, tá? Essa operações aqui é nada mais, nada menos tudo que a gente fez, né? Então, olha só. Nesse mês, no dia 8, a gente fez uma compra da ação Itaúsa, tá? Nós compramos 19 ações a R$ 10,12, totalizando R$ 192,28. E nós compramos também, no dia 8, nós compramos Tesouro, né? Tesouro Selic, tá? Nós compramos um décimo de cota. Esse título está valendo 11.200. Nós gastamos R$ 112,23. Então, basicamente a gente dividiu aqui, né, um pouquinho mais, esse mês deu um pouquinho mais em ações e compramos também renda fixa para a gente formar aquela reserva de emergência, reserva de oportunidade, que é esse dinheiro que está guardado lá, para que se tiver uma necessidade momentânea ou se aparecer uma oportunidade muito boa na Bolsa de Valores, a gente tem essa grana para a gente poder usar, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos selecionar isso daqui, vamos voltar aqui para o nosso dashboard, onde a gente vai ter uma ideia melhor de como que a coisa performou. Então, olhando aqui, pessoal, a gente acumulou até agora, desde janeiro, um patrimônio de R$ 1.236. Foi tudo o que a gente conquistou, né, nos 2 meses de investimento. Eu tive um custo de aquisição de R$ 1.270. Me custou do 1.270, mas eu tenho 1.236. Ou seja, eu já tive uma pequena perda aqui. Entretanto, nesse mês, eu acumulei esse valor aqui de proventos. Isso daqui é o que me interessa. São esses proventos que futuramente vão garantir a minha renda passiva. Esse valor aqui, que é o valor do patrimônio, vocês vão observar aí ao longo do tempo que ele vai sofrer oscilações, porque bolsa é assim, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce, tá? Isso aqui é o valor que o mercado está precificando as minhas ações e meu fundo imobiliário. Não é com isso que a gente tem que se preocupar no primeiro momento. O que você tem que preocupar é se aqueles fundos imobiliários e empresas que você comprou estão saudáveis. Obviamente, se você descobrir que uma empresa deixou de ser saudável, você vai se desfazer dela e vai procurar uma outra empresa em melhores condições, tá? Mas as empresas que a gente está investindo, elas são empresas boas pagadoras de dividendo. Nós temos algumas pequenas empresas de crescimento também. E aí a gente está vendo aqui que houve uma pequena desvalorização no mês de fevereiro. Lembrando que o mês de fevereiro foi um mês bastante complicado, né? A gente teve agora no finalzinho do mês de fevereiro aquela guerra que começou entre a Rússia e a Ucrânia. Isso tudo impacta os mercados, tá? Mas o que a gente tem que estar de olho é aqui nos proventos acumulados. Descendo um pouquinho aqui embaixo, nós vamos ver que ele me mostra aqui o seguinte, ó. No mês de janeiro, que é esse mês aqui, eu tive uma aplicação de praticamente R$ 1.000. Vocês lembram que o nosso primeiro aporte ele foi de R$ 1.000 em função, né, de tudo aquilo que eu já expliquei. A gente tinha recebido 13º, um terço de férias, então eu achei que o nosso aporte inicial podia ser um pouquinho maior. No mês de março, né, ele já foi bem menor, que a gente está basicamente tentando aportar aqui mais ou menos 10% do salário base de um professor, que dá 200 e poucos reais. Então, vocês estão vendo que ele está aqui um pouquinho acima de 200. E é mais ou menos isso que a gente vai fazer durante o ano inteiro, levando em consideração que em alguns meses, mês de restituição de imposto de renda, mês de 13º salário, mês de um terço de férias, a gente vai aumentar o nosso aporte um pouquinho. A gente tem que se educar para a gente poder não depender desse dinheiro extra, né? A gente tem que tentar viver basicamente
com 90% da nossa renda e aproveitando esses rendimentos extraordinários que a gente tem ao longo do ano para poder aumentar, né, a quantidade de ações. Por quê? Porque os proventos, que são isso aqui, né, que me interessa, eles são pagos em função da quantidade de ações e da quantidade de fundos imobiliários. Eles não são pagos em função do valor, né? O valor é uma coisa que varia para cima ou para baixo, mas os proventos que a gente vai receber, que é o que nos interessa, eles são pagos em função da quantidade de ações e da quantidade de fundos imobiliários. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adquirir a maior quantidade possível de ações e fundos imobiliários para aumentar o meu provento. Olhando esse gráfico aqui, a gente está vendo que houve uma queda, né, que é essa mesma queda que está expressa aqui do lado, tá? Então, a gente está vendo aqui que houve uma queda do mês de janeiro para cá, tá? E essa queda, nominalmente falando, está em R$ 30,72. Então, de valor nominal, eu perdi R$ 30,72. Calma lá, né? Como eu já disse, não é isso aqui que é importante. A gente vai ter que verificar ao longo do ano, né? E ao longo dos anos, como que isso aqui vai se comportar. Você vai ver que hora vai estar um valor positivo, hora vai estar um valor negativo. Descendo um pouquinho aqui, eu tenho esse gráfico aqui que me mostra mais ou menos a minha posição em cada tipo de ativo. Ó, eu tenho 43% dos meus ativos em renda fixa, que é tesouro direto. Eu tenho 41% em ações. Eu tenho 9% em fundos imobiliários. E eu tenho aqui 5,43% em outros fundos, que são os ETFs, né? Principalmente os ETFs de ouro e de criptomoedas que eu comprei para dar uma apimentadazinha na nossa carteira, né? Então, se eu clicar aqui, ó, eu vou ver que, né, tá toda a parte de renda fixa está em Selic. As ações, eu tenho várias ações, deixa eu tirar essas marcações aqui, né? Tem várias ações, Banco do Brasil, Sanepar, Taesa, Vivo, né? Tenho aqui um BDR, né, que replica o SP500 e a maior parte das minhas ações está em Itaúsa. A gente aproveitou o aporte de fevereiro para aumentar a nossa posição nessa ação aqui, que é uma ação tanto de crescimento como pagadora de dividendos. Os nossos fundos imobiliários, eu tenho aqui basicamente o MXRF e o HFOF. Né? O MXRF é um fundo de recebíveis e o HFOF é um fundo de fundos, né? Um fundo que compra outros fundos. Tá? Além disso, eu tenho aqui, né, o Hash e o Gold. Né? O Hash é um ETF de criptomoedas, que corresponde a 2,91%, e o Gold, que é um ETF de ouro, que inclusive teve uma valorização agora no mês de fevereiro, que corresponde a 2,52%. A soma desses dois aqui deve ficar mais ou menos em 5%, né? Porque eles são ativos que variam bastante, mas que tem uma correlação negativa com os investimentos que eu estou fazendo. Isso quer dizer o quê? Que quando bolsa cai, a tendência é que isso aqui suba um pouco. Então, dá uma equilibrada. Quando bolsa sobe, a tendência é que isso aqui caia um pouco, tá? Aqui ao lado, pessoal, peço sua atenção aqui, que isso aqui é muito importante. São os pagamentos, né, os proventos que a gente recebeu no mês de fevereiro. Olha só, a BB Seguridade, né, me pagou aqui, ó, 3 dividendos aqui, né, de 1 centavo, mais 1 centavo e 92 centavos. Então, no mês de fevereiro, eu tive aqui 3 pagamentos de BB Seguridade. Isso aqui é o que me importa, tá, pessoal? O MXRF, que é aquele fundo imobiliário, me pagou 36 centavos e o HFOF, que é o outro fundo imobiliário, me pagou 60 centavos, totalizando R$ 1,89 de dividendos, né, de proventos que eu recebi no mês de fevereiro. Tá muito pouco, tá? Mas a gente tem que lembrar que a gente tem apenas R$ 1.269 investidos, né? Imagina se a gente tivesse 10 vezes isso aqui, eu teria 10 vezes mais proventos, né? E assim sucessivamente. A ideia é que ao longo dos anos a gente acumule
um patrimônio que vai aumentando gradativamente isso daqui, até que isso aqui me gere uma renda passiva. Eu consigo viver com R$ 1,89 por mês? Não, isso aqui é o começo, é apenas o nosso primeiro mês. Olhando aqui agora o nosso portfólio, né? Olha só, a gente tem aqui o nosso portfólio de ações, né? Tem todas as ações que a gente tem aqui e a gente percebe que as ações no mês de fevereiro me rendeu 1,96%. Vocês estão vendo aqui que teve algumas ações que caíram, tá? Mas as outras subiram. Então, na média, eu tive 1,96% de rendimento. Se eu for olhar aqui os meus fundos imobiliários, do ponto de vista nominal, né, de investimentos, eu tive aqui um prejuízo. Olha só, eu tive um prejuízo de 5%, porque eles caíram, né? Porém, lembra que eles já me pagaram alguns proventos aqui, tá? Então, esse valor aqui, como eu já falei para vocês, ele vai subir e vai descer ao longo do tempo, ok? Se eu vir aqui agora e dar uma olhadinha nos meus ETFs, né? Somando todo o tempo que eu investi de janeiro até agora, os meus ETFs também estão com rentabilidade negativa. Mas é aquilo que eu falei. Isso daqui também vai variar bastante em função da oscilação de mercado. Não é para ficar preocupado. E por fim, se eu vier aqui na minha renda fixa, né, no meu Tesouro Selic, eu também vou ver aqui que eu tive uma rentabilidade negativa de 3,45, tá? Mas o Tesouro Selic, ele tem qualquer tipo de tesouro, na verdade. Eu carregando ele ao longo do tempo e resgatando ele na data final, ele vai me pagar exatamente aquilo que ele me prometeu. E uma outra coisa que causou a queda, né, dos meus investimentos aqui é porque houve também um aumentozinho da Selic e eu tinha comprado antes do aumento, tá, pessoal? Então, olhando assim de maneira geral, esse foi o desempenho dos nossos ativos. Vamos dar uma olhadinha aqui agora nos proventos, né, que é aquilo que me interessa, tá? Então, eu olhando aqui os proventos, eu estou vendo aqui que no mês de fevereiro eu recebi R$ 1,89 de proventos. O que foi me pago no mês de fevereiro? Ó, no dia 23 eu recebi 1 centavo aqui da BB Seguridade. No dia 23 também eu recebi 7 milésimos de real do BB Seguridade, né, que acabou sendo arredondado para 1 centavo. E também no dia 23 eu recebi 9 centavos da BB Seguridade. Isso aqui varia entre dividendos e juros sobre capital próprio. Depois eu vou explicar isso num vídeo melhor, tá? Eu recebi também no dia 14 de fevereiro 9 centavos do fundo MXRF11 e recebi 6 centavos do HFOF. Isso aqui também foi no dia 14, tá? Agora olha que interessante aqui. Já para o mês de março, né, no dia 11 de março, já tem programado 11 centavos da Itaúsa e tem também 6 centavos no dia 30 de dezembro, lá na frente, já tem um dividendozinho programado de 6 centavos, né, correspondente a uma ação que eu tenho da Energias do Brasil, tá? Então, isso daqui, pessoal, é o que me interessa, tá? Eu vou trabalhar para que cada vez mais esses rendimentos, né, esses dividendos e esses pagamentos dos fundos imobiliários aumentem para garantir a minha renda. Então, eu tenho 45 centavos já provisionado para o mês de março. Isso aqui ainda não está contando os rendimentos de fundos imobiliários que eu vou receber. E tenho 67 centavos provisionados para o mês de dezembro, totalizando até agora, né, no ano, R$ 3,02 de proventos que já está garantido para mim, tá? A ideia é o quê? É que ao longo dos meses, né, esse dividendo aqui vai ser sempre um pouco maior do que o dividendo do mês anterior. Isso daqui não está maior ainda porque não conta os rendimentos dos fundos imobiliários e esses aqui obviamente estão zero porque ainda não chegamos nesses meses, tá bom, pessoal? Então a gente vai ficar atento
nessa aba aqui de proventos, que é isso aqui que me interessa nos meus investimentos. Então esse foi o desempenho da nossa carteira no mês de fevereiro. A gente está vendo aqui que ao longo do ano, né, de janeiro e fevereiro, a gente está com uma queda de 2%, mas é aquilo que eu falei, a gente não pode olhar para o valor nominal, a gente tem que olhar para a quantidade de proventos que eu estou recebendo. A minha ideia é aumentar a quantidade de ações e aumentar a quantidade de fundos imobiliários para que os meus proventos sejam cada vez maiores. Já agora, essa semana, já entramos no mês de março, e durante essa semana, lá para quinta-feira, por aí, a gente já deve fazer os aportes referentes ao mês de março. E vamos aí acompanhando ao longo do tempo como que a nossa carteira performa e como que os nossos dividendos, né, também aumentam ao longo do tempo. Ok, pessoal? É isso aí. Grande abraço e até o próximo vídeo.